Então a gente pode falar agora dos resistores. Os resistores são dispositivos que resistem à passagem de eletricidade, que tranca, que obstrui a passagem de eletricidade, que dificulta a passagem de eletricidade. E a propriedade física associada aos resistores, assim como a propriedade física das fontes de tensão, são as diferenças de potencial, força eletromotriz, enfim, as tensões elétricas, os resistores possuem uma propriedade física que se chama resistência, que vai justamente dizer o quanto que esse objeto, que esse dispositivo, obstrui a passagem de eletricidade, tranca a passagem de eletricidade. Ou seja, quanto maior a resistência elétrica de um dispositivo, maior é a tensão elétrica que eu tenho que aplicar nele para poder ter uma determinada corrente elétrica. Porque ele não é bom condutor, né? Certo? Então, objetos que têm grandes resistências elétricas são maus condutores. Tá? E a resistência elétrica é definida como a razão entre a tensão elétrica e a intensidade de corrente que passa. Então, a gente aplica uma diferença de potencial ali no objeto. Tá? Aplica, sei lá, 100 volts. E nesse objeto está passando 2 amperes, qual é a resistência que ele oferece à passagem de eletricidade? 100 volts dividido por 2 amperes. 50 volt por ampere, ou 50 volts por ampere. Então, a unidade de medida aqui é volt por ampere, e volt por ampere recebe um nome especial, cujo símbolo é uma ferradurinha, que é o ohm, beleza? Então, volt de tensão elétrica, ampere de intensidade de corrente e ohm de resistência elétrica. Certo? Então, tanto faz aqui qual é o nome que vai aparecer na prova, tá? Se é voltagem, se é tensão é o nome mais adequado, tá? Voltagem é um termo meio chulo, assim, meio tosco. Tá? Não é muito técnico, não é muito formal. Mas tudo bem, aparece aí em alguns lugares, aparece em questões também do Enem. Tá? Então, voltagem, tensão elétrica, diferença de potencial, que geralmente está associada aí a contextos eletrostáticos, e a força eletromotriz, que geralmente está associada a geradores e tudo mais. Tá? Então, resistência é volt por ampere. Certo? Olha só essa questãozinha do Enem de 2016, que a gente vai ter que montar um circuitinho aqui, tá? E utilizar essa definição para poder resolver o problema. Olha só. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. Verdade, né? A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia entre 1000 ohm, quando a pele está molhada, e até 100.000 ohm, quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, lavando a sua casa com água, então ó, ela vai estar molhada, né? Molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado. Ih, se ferrou. Sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Não se ferrou tanto assim, de repente. Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? Então, a gente vai ter que usar a relação ali de resistência é igual a tensão dividido por corrente. Então, a gente pode escrever essa relação, que tensão elétrica é resistência elétrica vezes intensidade de corrente. Essa equação aqui é tão importante quanto V igual a lambda vezes F que a gente viu na ondulatória. V igual a R vezes I, ou U igual a R vezes I, ou Epsilon igual a R vezes I, tanto faz o símbolo que vai ser usado aqui para tensão elétrica. Tensão é igual ao produto da resistência pela intensidade de corrente. E essa equação é tão importante quanto V igual a lambda F é lá na ondulatória, né? Velocidade de propagação, comprimento de onda, frequência. Essa daqui é tensão elétrica, resistência elétrica e intensidade de corrente elétrica. Essas duas equações são, assim, das mais importantes na prova, porque simplesmente elas estão em 100% de todas as provas do Enem, e não espere algo diferente no domingo, tá? Vai cair. Você vai ter que usar essa equação aqui no domingo, com certeza. Beleza? Então é uma descarga elétrica com os pés molhados. E aí foi dito no enunciado que se a pessoa está molhada é 1000 ohm de resistência elétrica. Então já vou colocar aqui, resistência é 1000. A tensão elétrica, a diferença de potencial na qual a pessoa ficou submetida foi de 120 volts. Então submetida a 120 volts. Tá aí, qual é a corrente, galera? Pronto, interpretar o problema, aplicar a equação que a gente conhece, que a gente sabe que essa equação é muito importante, e correr para o abraço. É 120 dividido por 1000. 120 dividido por 1000 é a mesma coisa que 120 vezes 10 na menos 3, que é a mesma coisa que 120 miliamperes, se a gente quiser escrever assim. Mas tanto faz escrever 120 vezes 10 na menos 3,
ou 0,120, isso aqui é ampere, isso aqui é ampere, ou 120 miliamperes, é tudo a mesma coisa. Tanto faz. A resposta está em miliamperes, então a gente fica com a alternativa B. 120 miliamperes. Mili é 120 dividido por 1000, certo? 10 na menos 3. Pode ser U igual a R vezes I, tanto faz. Tá? A Paola está dizendo ali que conhece como U. Tanto faz, não importa o símbolo. Esses símbolos, inclusive, eles aparecem, todos eles aparecem nas provas. V, delta V, U ou epsilon. São esses 4 símbolos que eu já vi em provas representando ali tensão elétrica, tá? Tensão elétrica é o nome genérico para todas essas grandezas, beleza?